Amém? Gênesis capítulo 3, verso 6, diz o seguinte: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram, e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Verso 8: ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: onde você está? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu lhe proibi comer? Disse o homem: malandro, esperto, não queria levar a fatura para casa? Falou: Deus, foi a mulher que o Senhor me deu, o companheiro que me deu do fruto da árvore, eu comi. Até a voz falhou agora. O Senhor Deus perguntou então à mulher: o que você fez? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Percebeu que não tem nenhum culpado aqui? Um jogou para o outro e a serpente ficou por último. Mas eu não quero falar de culpados aqui nessa história, nessa noite. Eu quero falar com você sobre incredulidade, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. A incredulidade. Voltando um pouquinho mais ainda em Gênesis, capítulo 2. Gênesis capítulo 2, no verso 16. Gênesis capítulo 2, verso 16. Diz o seguinte: e o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim. De qual que ele podia comer do jardim? Qualquer uma ele podia pegar. Mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Havia uma direção, uma palavra em que Deus deu sobre o homem. Uma palavra em que ele falou e ele teria que ouvir aquilo que o Senhor falou para ele e crer que aquilo era a plena verdade na vida dele. Mas nós lemos lá no capítulo 3, no verso 6 ao 13, que o homem e a mulher tocaram na árvore em que Deus havia falado para eles não tocar. Que o homem e a mulher haviam sido incrédulos. Eles não creram naquilo que Deus falou para eles. E Deus falou: vocês podem tocar em qualquer árvore do jardim. Poderia ter naquele jardim muitas frutas que eu e você desconhecemos. Eles podiam fazer qualquer coisa, mas em uma árvore, eles não podiam tocar. E nós observamos aqui o que aconteceu com o primeiro casal. Enquanto Deus dá a eles uma direção, uma palavra, e nós observamos que eles viraram as costas e deram vazão àquilo que era o desejo deles naquele momento, aquilo que eles ouviram. Mas a incredulidade, ela não para ali, ela começa ali. Se nós observarmos pela Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia registra várias vezes a incredulidade do povo de Israel. Eu coloquei algumas aqui, semana eu li, eu coloquei algumas coisas. Enquanto eu estudava esse tema, eu li e coloquei algumas coisas, porque como o
consegue não ouvir aquilo que Deus fala. E tem um exemplo muito poderoso na Bíblia, que é o exemplo do povo quando saía do Egito e caminhava pelo deserto, e eles se deparam contra o Mar Vermelho. Lá em Êxodo capítulo 14, verso 10 e 11, nos relata o seguinte, Êxodo 14, 10 e 11, nos relata que, ao aproximar-se o faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam em direção deles. Irmãos, este povo estava vivendo o cumprimento daquilo que Deus havia falado para eles. Este povo, além de viver o cumprimento daquilo que Deus havia falado para eles, eles observaram com seus olhos os feitos em que o Senhor fez sobre o Egito, para que eles pudessem ser libertos, para que eles pudessem sair de lá. E de repente a Bíblia nos relata que eles dão de cara com o Mar Vermelho. Um povo que observou todas as grandezas que Deus fez. E eles deparam com o Mar Vermelho. E a Bíblia fala, no verso 10, no finalzinho dele, e aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés: foi por falta de túmulo no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Um povo que estava vivendo um mover e um manifestar maravilhoso do Senhor, o cumprimento da palavra, aonde Deus manifestou-lhe milagres, Deus manifestou-se poderosamente. E diante da primeira dificuldade, diante de uma grande dificuldade, o que eles fizeram? Foram incrédulos. Quantas vezes eu e você, meus irmãos, temos vivido grandes coisas de Deus nas nossas vidas, temos colhido, temos visto uma boa mão, milagre, Deus está fazendo um monte de coisa, você está feliz, está alegre, correndo pelo deserto, nem se preocupando com o sol, porque o sol diante do que Deus fez com você não é nada. E de repente, quando você olha na sua frente, você vê um obstáculo do tamanho do Mar Vermelho, você começa a murmurar e reclamar. E foi isso que esse povo fez. Mas eles não pararam por aí. Minha voz está falhando um pouquinho, acho que eu gritei um pouquinho a mais do normal. Eu estava orando à tarde, eu orei a tarde toda hoje. Vocês não acreditam em mim? E esse povo não para por aí. Existe um outro relato desse mesmo povo, aonde eles lidam diante da sede. E ficou registrado como águas amargas de Mara, ainda em Êxodo 15, 23 e 24. Diz o seguinte: então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de lá, porque eram amargas. E por esta é a razão, porque o lugar chamava-se Mara. E o povo começou a fazer o que fala a sua Bíblia? A fazer o quê? Reclamar a Moisés, dizendo que beberemos. Irmãos, você passou pelo Mar Vermelho. Quem é que já teve a experiência de ver o mar se abrir e você passar pelo meio dele? Só para saber, alguém já teve essa experiência? Eles tiveram. Imagina, você vê no cinema, você já fica, né? Fala, imagina pessoalmente, o mar se abrir. Eles viram isso. Eles vivenciaram isso. Eles estavam reclamando que estavam com sede. E não para por aí, porque mais para frente, quando lá no episódio das águas da rocha de Refidim, em Êxodo ainda diz, um pouquinho depois, 17, 2 e 3, eu vou ler para vocês, fala o seguinte: por esta razão queixaram-se Moisés e exigiram, o povo, né? Dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocaram o Senhor à prova? Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito?
foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos, aos nossos rebanhos? Sabe, meus irmãos, eu fico imaginando Moisés diante disso. Moisés, por que você tirou a gente do Egito? Foi para matar a gente de sede? A gente era feliz lá. Irmãos, a incredulidade faz com que nós nos tornemos pessoas reclamonas. Nos tornamos pessoas reclamonas, como esse povo. E não para somente neste, porque tem muitas outras situações deste povo, mas não para aí, tem muitas outras coisas. E entrando na Bíblia dentro, nós esbarramos em Sara, esposa de Abraão. Lá em Gênesis 18, 10 e 12, a palavra de Deus nos relata aqui: então disse o Senhor, voltarei a você na primavera, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a entrada da tenda atrás dele. Abraão e Sara já eram velhos, de idade bem avançada, e Sara já tinha passado de idade de ter filhos. Por isso ela riu, por isso riu-se consigo mesma, quando pensou: depois de já estar velha, e meu senhor já idoso, ainda terei este prazer? Sara riu daquilo que Deus falava através do anjo para a vida dela. Postura de incredulidade. E não para por aí, se nós formos continuar lendo, tem também Gideão, quando ele foi visitado pelo anjo do Senhor. Lá em Juízes, capítulo 6, livro de Juízes, capítulo 6, no verso 12, nos relata isso, nos relata um pouquinho disso, e depois no verso 17 ao 24 também. No verso 12 fala o seguinte: então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o que falou para ele? O Senhor está com quem? Com você, poderoso. Ele não era um poderoso guerreiro, ele estava se escondendo. Mas aí, no verso 17 e 24, relata que Gideão, por um tempo, não creu nas palavras que aquele anjo falou para ele. E ele ainda pediu sinal para o anjo. Ele ainda pediu sinal para ele. E o anjo manifestou sinal para que Gideão deixasse de ser incrédulo. Mas você pode falar assim, isso é problema do Velho Testamento, que o Novo Testamento, né? Novo Testamento é diferente. Não, o Novo Testamento acontece também, irmão. Porque os apóstolos de Jesus, presta atenção, os apóstolos de Jesus, durante uma tempestade no barco, relatado em Mateus 8, 26, fala o seguinte: ele perguntou: por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu os ventos e o mar, e se fez completa bonança. Por que vocês estão com medo, homens de pequena fé? Imagina Jesus olhando para você e falar assim: Laelcio de pequena fé. E não para por aí, continua. Primeira multiplicação dos pães. Lá em Lucas 9:12, os discípulos ficam apavorados, olhando para aquele povo com fome, aquele povo que estava chegando no final da tarde, eles tinham que comer alguma coisa, e Jesus olha, os discípulos olham para ele e falam: Jesus, o que nós vamos fazer com esse povo que está com fome? E a palavra fala que Jesus multiplicou os pães e os... E seguindo a Bíblia, seguindo a palavra de Deus, nós temos exemplo do jovem possesso, temos exemplo da figueira sem fruto, que eles ficaram admirados porque Jesus falou, mas tem um que ganha, Tomé. Porque Tomé sendo discípulo, e os amigos dele falaram que Jesus tinha ressuscitado, e ele falou: só acredita se botar a mão. Aí a gente ouve tudo isso aqui, nós ouvimos e falamos assim: esses caras eram tudo sem fé, né? Eles não criam, misericórdia, como pode? Posso falar algo para vocês?
muitas vezes nós somos piores do que eles. Muitas vezes somos piores do que eles. Porque muitas vezes aquilo que evidencia a incredulidade está se manifestando nas nossas vidas. Está se manifestando através da reclamação. Você só reclama. Se manifesta através da insatisfação. Pessoa insatisfeita com aquilo que tem, com aquilo que Deus faz na sua vida. É insatisfeito. É insatisfeito. Sabe por que é insatisfeito? Porque não reconhece que Deus está no controle. Desanimada. Eu estou tão desanimado. Desanimado com Deus. Como está a sua vida com Deus? Eu estou desanimado porque... Não sei, porque está virando tempo. Desanimado por quê? O desânimo, ele é uma das evidências de incredulidade. Decepção. Se eu me decepciono com uma pessoa é porque eu não estou olhando para o Senhor. Evidência de incredulidade. Meus irmãos, a incredulidade, ela nos impede de vermos a autoridade e o poder de Deus se manifestando nas nossas vidas. E o que eu aprendo com tudo isso que nós lemos aqui? O que eu aprendo com essa porção da palavra? O que eu aprendo com essas experiências? O que eu aprendo com a experiência de Adão e Eva? O que Jesus me ensina através disso? Qual é a lição prática que eu tenho que tomar para a minha vida? Eu preciso entender. Que eu preciso começar a crer naquilo que Deus fala comigo. Eu tenho certeza que você tem uma palavra de Deus sobre a sua vida. Tenho certeza disso. E nós lemos aqui muitos exemplos de homens e mulheres que diante de uma dificuldade, em que viveram, numa situação, num momento, colocaram em xeque aquilo que Deus havia falado com elas. Quem aqui tem alguma dificuldade na vida, levante a mão. Quem não levantou é porque não tem, tá bem? Então, vamos orar por mim. Tem dificuldade, pastor Edivaldo? Mara, não tem dedo para isso, né? Quando eu estudava, falei de manhã, quando eu estudava esse tema aqui, aí eu orando, apareceu uma dificuldade. E eu estudando sobre incredulidade. A PhD em fé. Irmãos, apareceu a situação e eu, misericórdia, e agora? E aí eu comecei a ler as experiências desses caras aqui da Bíblia. Aí eu falei para Fabiana assim, tem hora que dá raiva da Bíblia, né? Tem hora que você quer falar assim, você quer fechar a Bíblia e não ler mais ela. Porque Deus começa a falar com você, começa a te cutucar, te espetar. E Jesus começa a falar e começa a te mostrar um monte de coisa. E aí você fica, Jesus, por quê? Tá bom, Jesus, tá bom. E aí, irmãos, no final da tarde, o telefone meu toca. Era um cliente vindo das mãos dele a provisão para aquilo que eu precisava. O Senhor, muitas vezes, nos deixa no limite para que a nossa fé seja testada. Para ver até onde a gente crê. Até onde você crê, meu irmão? Até onde? O povo estava no limite, diante do Mar Vermelho. E aí? Aquele povo, falando do povo de Israel no deserto, foi tão incrédulo que eles não entraram na terra prometida. Só 2 daquela geração. Qual o nome deles? Josué e Caleb. Você tem que crer e confiar naquilo que Deus falou para você. Nós precisamos aprender a crer e confiar naquilo que Deus nos fala. João 16, 7, 9. João 16, 7, 9, a palavra de Deus nos diz o seguinte: mas eu lhes afirmo,
que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. E aí a palavra de Deus diz: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E agora aqui, verso 9, do pecado, porque os homens não creem em mim. Meus irmãos, Mateus capítulo 13, verso 58, relata algo poderoso, que Jesus não pôde realizar muitos milagres ali, naquele local, por causa da incredulidade daquele povo. Mateus 13, 58 relata isso, que Jesus não manifestou ali muitos milagres, por causa da incredulidade do povo. Presta atenção, a incredulidade faz com que Deus não age na sua vida, você trava. Presta atenção, Jesus, com todo o seu poder, toda a sua glória, não pôde manifestar o poder dele, porque havia incredulidade no meio do povo. E o que eu e você aprendemos com isso? Enquanto não mudarmos a nossa postura diante de Deus, enquanto não começarmos a crer naquilo que Deus fala conosco, enquanto eu e você não voltarmos nossos olhos para o Senhor e pararmos de olhar a situação, enquanto eu e você confiarmos muito nas coisas que são temporais, enquanto eu e você não nos desligarmos da nossa chavinha e olharmos para o Senhor, nós vamos viver limitados por causa da incredulidade. E o Senhor Jesus te chamou para que você viva ilimitadamente. O Senhor Jesus te chamou para que você ande de fé em fé. O Senhor lançou uma palavra sobre a sua vida, sabe por quê? Não é para que você tenha uma palavra só, é para que você viva esta palavra na sua vida, em nome de Jesus Cristo. E para a palavra de Deus acontecer na sua vida, não depende de um bom pregador, não depende de uma boa programação, não depende de um bom louvor, não depende de um bom líder, não depende de um bom pastor. Sabe do que depende? Depende de você crer na palavra que Deus lançou sobre a sua vida. Só isso. Não me unge, eu posso jogar 1 litro de azeite galo na sua cabeça. Já pensou? 1 litro, despejo. Se você não crê na palavra de Deus, vai acontecer isso aqui, que nós vemos lá em Mateus 13, 58. E Jesus não realizou ali muitos milagres por causa da incredulidade deles. O que está mais latente, o que está mais forte na sua vida hoje? O quanto você tem crido naquilo que Deus tem falado com você? Eu não sei como está o quadro da sua vida. Eu não sei quais são as palavras que Deus colocou sobre a sua vida. Mas algo eu sei, que nós podemos crer diferente. Podemos deixar de lado a incredulidade. Podemos parar de olhar as dificuldades e começarmos a olhar para o Senhor. Começarmos a olhar para Jesus. Começarmos a olhar para a boa mão e a destra dele que se levanta e nos sustenta todos os dias. Confiar, meus irmãos. O que eu aprendo com isso é confiar. Uma criança pequena, que depende do seu pai e da sua mãe. A mãe, de olhar para o filho, sabe o que ela está precisando. Às vezes o pai não sabe tanto, né, João? João teve uma experiência hoje que ele trouxe a filha de pijama para a igreja, porque ele não sabia qual era a roupa que ela tinha que colocar, né, Raquel? Mas a mãe é diferente. De olhar sabe. De olhar sabe que está com fome. Eu lembro que quando meus filhos eram pequenos, a Fabiana, eu via eles chorando, eu falei, como é que faz? Será que onde desliga? Como é que aperta o mute aqui? Como é que faz dormir? A Fabiana olhava, está com cólica. Eu falei, o que é? Aí ela dava um remedinho, o que era, Divaldo? O que era? Cólica. O pai sabe, a mãe sabe o que o filho precisa. O filho depende. O filho depende.
O filho depende. O filho fica no colo do pai. O filho fica no colo da mãe, porque ele depende. Ele é carregado. Ele não faz nada por sua força própria, mas ele depende. E é este o nível de dependência que o Senhor está nos chamando nessa noite. O nível de dependência de filho. O nível de dependência de filho. Não o nível de independência, mas o nível de dependência de filho. E eu gostaria de pedir que você fechasse seus olhos no seu lugar.